Porque hoje nós vamos falar de uma mulher para nos inspirar. O mês de novembro começou e nós temos o desafio de viver em novembro e dezembro tudo aquilo que a gente ainda não viveu em 2015. Você crê? E para isso, conversando com o Espírito Santo e perguntando: Deus, qual é a porção que o Senhor tem para nós nessa noite? Nós queremos nos inspirar na Tua palavra, nós queremos ser inundados pela Tua presença nessa noite. E aí talvez, assim como eu, você deve estar pensando: qual é a mulher que Deus vai trazer essa palavra hoje através da história dela? A palavra de Deus é recheada de histórias de mulheres que são uma referência para mim, com certeza para você também. E de fato nessa noite nós poderíamos falar de Maria. Maria, que mulher interessante. Imagine você se nós pudéssemos aqui falar dessa mulher que foi escolhida por Deus para gerar o Filho de Deus. Não é fantástica? Não é uma mulher extraordinária, Maria? Imagina ser escolhida para gerar o Filho de Deus. Imagina quando o Filho de Deus fizesse uma arte, ela poder olhar frente a frente para Deus e falar: Deus, esse é o seu filho, né? Imagina, toda vez que ele fizesse uma arte, pudesse ir lá para falar frente a frente com Deus, porque ela, a mãe do Filho de Deus. Poderíamos também falar da mulher de Provérbios 31. Tenho muitas discípulas minhas aí, cadê? Pois é, já ouviram falar sobre a mulher de Provérbios 31? Uma mulher que tem todas as características que uma mulher deveria ter. Poderíamos falar dela. E um dia eu gostaria de voltar aqui para falar dessa mulher. Mas hoje nós não vamos falar dela. Poderíamos também falar da mulher de Jó. Que mulher extraordinária. Aí você está falando assim: pastora, logo a mulher de Jó é uma mulher extraordinária. O cara perdeu tudo. Perdeu o dinheiro, perdeu a saúde, perdeu o filho, perdeu tudo e a mulher não foi embora. Querido, é uma mulher extraordinária. Se você for seguir no livro de Jó lá na frente, você vai descobrir que ela se manteve ali com aquele marido fracassado, destruído, e ainda deu a ele novos filhos. Ou seja, uma mulher extraordinária. Quantas vezes a gente vê que por muito menos tem gente aí largando o casamento? Quantas vezes a gente vê que por desafios muito menores do que aquela mulher viveu, tem gente abandonando seus filhos, sua família, sua casa e muitas vezes abandonando o nosso Deus? Poderíamos também falar dessa mulher. Gosto também de Rebeca, uma mulher fantástica, que foi escolhida exatamente porque era uma mulher que trabalhava, uma mulher conhecida pela sua generosidade. Uma mulher generosa. E um dia nós vamos conversar sobre ela aqui. Afinal de contas, falar de generosidade num tempo da individualidade é um grande desafio. Mas hoje, para falar de identidade, nós vamos falar de outra mulher. E para que nós, todos juntos aqui nessa manhã, nessa tarde, quase noite já é noite, né, gente? Para que nós, todas juntas, para que Deus possa tratar diretamente a minha identidade e a sua, para que Deus possa falar conosco, existe uma mulher que nós vamos falar dela nessa noite. O nome dela é Raabe. Ah, pastor, mas nós vamos aprender o que com uma mulher prostituta? O que nós vamos aprender com essa mulher? Como aprender a ser mulher com essa mulher? Como aprender a ser família com Raabe? Como aprender? O que podemos aprender sobre identidade em Deus através dessa mulher? Mas antes disso, eu queria que você curvasse a sua cabeça. E que nós pudéssemos, através dessa canção, que você pudesse fazer uma oração. Que você perguntasse ao Senhor: Senhor, quem sou eu? Senhor, por que o Senhor me gerou? Senhor, quando as pessoas olham para mim, o que elas veem? Deus, o que eu vejo quando o Senhor me olha no espelho?
Quando eu me olho no espelho, o que eu vejo, Deus? Quem sou eu? E de olhos fechados, que ao ouvir essa canção, Deus possa preparar o seu coração para ouvir a sua palavra. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não o notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não o notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Deus vai te levantar, querida. Deus vai te levantar. E você vai sair daqui. E ao se olhar no espelho, você vai se ver como Deus te vê. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Josué. No capítulo 2, a partir do verso 15, que diz assim: Então Raabe os ajudou a descer pela janela, com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhe disse: Vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Só até aqui por enquanto. Amados, muito interessante, talvez, se nós percorrêssemos a história de Raabe, poderíamos passar uma vida inteira para tentar compreender um pouquinho da dimensão do amor de Deus por nós. A capacidade de Deus nos amar, a capacidade de Deus de criar circunstâncias que mudam a nossa vida completamente. Decisões, escolhas e passos que mudam o nosso rumo e a nossa vida para sempre. É interessante que iniciei aqui falando de algumas mulheres que a palavra de Deus nos apresenta como referência. E muitas vezes, em nosso dia a dia, cada um de nós pode dizer e falar um pouco das mulheres que são referência para nós nos dias de hoje. Eu mesma posso declarar a minha alegria quando ontem recebi a mensagem da pastora Fernanda me convidando para estar aqui com vocês. E que responsabilidade tão grande, porque reconheço vocês como aquelas que Deus
confiou as mãos da pastora Fernanda para cuidar. Mas também entendi como uma responsabilidade grande, porque eu sou alguém que Deus colocou debaixo das mãos dela para cuidar. E que alegria poder estar aqui, não apenas para trazer uma palavra da parte de Deus aos nossos corações, mas também para honrar essa mulher que, quando eu cheguei aqui na igreja, olhou para mim, não segundo a maneira como eu me via, mas segundo os olhos de Deus para mim. E aí, não podia escolher outra mulher para falar do que Raabe. Uma mulher com rótulos. Uma mulher criticada, uma mulher onde a multidão que olhava para ela segundo aquilo que ela não era. Segundo aquilo que as circunstâncias da vida tinham levado aquela mulher a ser. Mas houve um de repente na vida de Raabe. Houve um de repente na minha vida. Há um de repente do Senhor sobre a sua vida nessa noite. Há um de repente do Senhor. O exemplo de Raabe deve ser visto nessa perspectiva, porque nós temos a capacidade de deusificar as pessoas. É impressionante como nós temos a capacidade de achar que alguém, para ser referência ou autoridade espiritual na nossa vida, tem que ser perfeito. Querido, minha querida, quero dizer para você, perfeito só Jesus. Se você não reconhecer a sua imperfeição, você não vai reconhecer o poder do Deus perfeito sobre a sua vida. E reconhecer a imperfeição de Raabe, as suas fragilidades, reconhecer a sua necessidade, reconhecer a sua identidade destruída, é reconhecer que o Deus Todo-Poderoso muda toda a história. Que o fim é melhor do que o começo. Que para todos há um novo começo. E hoje é dia de recomeçar. Não tem como pensar numa mudança de vida sem a perspectiva da cruz. Não tem como pensar na nossa identidade sem pensar na nossa paternidade. Como dizer quem nós somos se não sabemos quem Deus é? Como saber quem nós somos se não conhecemos o nosso manual de instrução? E nós viemos aqui nessa noite porque Deus quer recomeçar a nossa história. Nos tempos de iPhone, Ele quer atualizar o nosso iOS. E nós vamos atualizar, nós vamos recomeçar. Nós vamos revisar as nossas rotas. Amados, a palavra de Deus fala de uma mulher prostituta. Só de pensar é difícil. Amados, antes de encontrar o Deus verdadeiro, era uma prostituta. Antes de encontrar um Deus verdadeiro, a nossa identidade é destruída. Nós não sabemos quem realmente somos. Amados, nós precisamos entender que assim como Raabe recebeu uma divina aprovação da sua fé, de que ela poderia ser completamente transformada, Deus está aqui nessa noite para aprovar a nossa fé.
Nós viemos aqui para termos os nossos nomes transformados, a nossa identidade transformada, a nossa paternidade revista. Nós viemos aqui para recomeçar. Na ocasião em que os espiões de Israel estavam sendo perseguidos por soldados de Jericó, Raabe os escondeu. E aquilo significava correr riscos. Sabe por quê? Porque para mudar a nossa identidade tem que se posicionar, e para isso vamos correr riscos. Para mudar a nossa identidade, nós também vamos ter que parar de olhar só para nós e vamos ter que olhar à nossa volta e ajudar outras pessoas. Muitas vezes nós não conseguimos fazer coisas por nós mesmos. Mas quando chega uma amiga, uma discípula, uma irmã passando por uma luta, por uma dificuldade, queridos, meu Deus do céu. A gente faz jejum, a gente ajoelha, a gente ora, meu Deus. E no verso 15 diz assim: então Raabe os ajudou. Amados, é impressionante como muitas vezes nós queremos ter uma mudança na nossa vida, nós queremos ser verdadeiramente transformados pelo poder de Deus, mas sem conhecer a Deus, nós não teremos condições de sermos verdadeiramente transformados. E hoje, nós vamos fazer uma mudança na nossa vida. De uma mulher desconhecida a uma mulher memorável. Repita comigo. De uma mulher esquecida a uma mulher memorável. Você vai passar, mas a sua história vai ficar. A sua história vai ficar. Porque aquilo que é de Deus permanece. Aquilo que é de Deus permanece. É impressionante a capacidade de olharmos para a história de Raabe, de compreendermos a história de Raabe pela dimensão de Deus, de olharmos para a história dela e vermos que aquela mulher, meu Deus, aquela mulher que ninguém queria se aproximar dela, aquela mulher que era uma vergonha, aquela mulher que era acusada, aquela mulher, faço ideia o que falavam daquela mulher. E para falar da gente, não basta, a gente não precisa se prostituir, não. É impressionante como o povo fala da gente. É impressionante. Não precisa estar fazendo errado para falar de você, não. Quando você faz certo, o povo também fala. Se você for se preocupar com o que falam de você, você não vai sair do lugar. Se preocupa com o que tem na palavra de Deus. Se preocupa em ser aquilo que Deus quer. Se preocupa em estar no centro da vontade dEle. Se preocupa em olhar para você segundo a cruz. Porque se você parar para ouvir, você vai ficar parada no mesmo lugar. Como diz a pastora Fernanda, vozes, boia, vozes. Mas lá no verso 2, diz assim: todavia o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Verso 4 diz: mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei para onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcance. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha
escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Não tem como. Imagine você chegar aqui hoje, enviada pelo Espírito Santo de Deus, entendendo que Deus está cobrando de nós uma posição, entendendo de Deus que assim como a casa de Raabe ficava em cima do muro, Deus não nos quer em cima do muro. Deus não nos quer em cima do muro. Deus não nos quer prostrada. Deus não nos quer debaixo de uma ordenança de pessoas. Deus nos quer debaixo da direção dele. Muitas vezes, pessoas vão ao nosso gabinete, às vezes no discipulado, às vezes pós um culto. Muitas vezes pessoas vêm e falam: pastora, me ajuda, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso, pastora, estou passando por isso, estou passando por aquilo. Mas, amados, chega um momento na nossa vida que nós precisamos tomar uma posição. E aí, eu quero compartilhar com você 3 coisas fundamentais que nós precisamos fazer para mudar a nossa identidade. Porque Raabe, ela não tomou a decisão de esconder aqueles homens à toa, não, elas sabiam de onde eles vinham, elas sabiam quem estava dirigindo aqueles homens, ela já conhecia, ela já tinha ouvido falar no Deus deles, ela já sabia exatamente quem eles serviam. Ela já conhecia o poder que estava sobre aqueles homens. Ela já sabia que havia uma unção especial sobre eles. E muitas vezes isso acontece conosco. Muitas vezes nós vamos num culto. Muitas vezes nós vamos a uma reunião de oração. Muitas vezes nós pedimos a uma irmã, a um irmão, a um pastor: ore por mim. Porque nós reconhecemos que há uma unção sobre a vida daquele profeta, daquele homem de Deus. Mas, queridos, reconhecer apenas não adianta. Não adianta. Existem algumas coisas que são de Deus e nós precisamos receber. Existem algumas coisas que são do diabo e nós precisamos expulsar. Mas existem algumas coisas que são humanas e essas coisas precisam ser tratadas. São coisas que dependem de mim e de você para acontecerem mudanças nas nossas vidas. São coisas que dependem de nós. Então, se nós queremos ter a nossa identidade transformada, a primeira coisa, nós precisamos entender que somos filhos de Deus. Repitam comigo: eu sou filha de Deus. Porque mudar de identidade, mudar de nome, mudar de igreja, mudar de oração, nada disso adianta. Mudar de célula, mudar de rede, mudar não adianta se você não mudar o seu conceito de quem é o seu Deus e o que você é nele. Se nós não entendermos a dimensão da redenção, se a gente não compreender o poder da cruz, o sangue derramado de Jesus, não adianta. Nós vamos ficar sempre dependentes de alguém. Sempre dependentes da oração de alguém. Incapazes de entrarmos no nosso quarto e falar com Deus face a face. Quer mudança? Eu quero mudar. Eu quero mudar todos os dias. Aprender, crescer e mudar todos os dias. Mas para isso, a primeira coisa, precisamos entender que somos filhos de Deus. Porque quando a gente reconhece que somos filhas de Deus, aí sim, a gente recebe a nossa herança. Aí a gente recebe, aí a gente entende, aí a gente sabe para onde ir, aí a gente segue em frente. Então, agradeça a Deus pela sua nova identidade.
Aí, se você entende a sua identidade em Deus, se o diabo chegar para você e começar a querer falar que você era isso, que você era aquilo, se o diabo quiser falar para você que você não tem isso, não tem aquilo, você vai falar para ele: você tem razão, mas agora eu tenho muito mais, porque eu sou a filha do rei. Eu lembro como se fosse hoje, quando alguém chegou para mim e disse assim: você tem certeza do seu chamado? Eu lembro como se fosse hoje, uma vez que uma pessoa disse assim para mim: algumas pessoas chegam a mim e dizem que não te reconhecem como pastora. Naquele momento, aquela palavra serviu como uma isca do diabo. Eu confesso, meninas, que lá no meu interior, a primeira coisa que veio foi: poxa vida, quem dera que eu tivesse a oportunidade de saber quem é. Quem dera que eu pudesse pedir perdão, falar alguma coisa. E aí também dá uma raivinha, né? Poxa vida, nem me conhece, nem sabe quem eu sou. E aquela palavra veio. Mas na mesma hora, o Espírito Santo olhou para mim e falou: filha, você é o que eu digo que você é. Você vai onde eu digo que você vai. Quem te colocou no altar não foram os homens, não foram as pessoas, foi eu. Você já me servia atrás do altar. Minha filha. E ser chamada de filha de Deus, por Deus, é muito bom. E aí eu olhei para o capeta e falei: capeta, você tem razão. Você tem razão, eu realmente tenho um passado estranho mesmo. Eu realmente, talvez, eu não consiga chegar nem perto daquilo que eu gostaria de ser para Deus. Mas eu não vou desistir de tentar. E eu quero dizer para você: saiba quem você é em Deus. Recebe a sua identidade de filha. Recebe. Que esse espírito de orfandade caia por terra. Você é filha do Deus vivo. E não há quem possa dizer algo diferente sobre você. Você é filho do Deus vivo. Você que está me ouvindo através da internet ou da TV. Você é filha do Deus vivo. Não importa o que falam de vocês. Vá para a palavra. Mergulha no quarto de oração. Deus vai dizer quem você é e para onde você está indo. Diga para o diabo: você está certo, diabo. Veja tudo que Deus me perdoou. E tudo que Ele me deu por causa disso. A minha vida era assim, agora a minha vida é assim. A segunda coisa que a gente precisa fazer é pedir que o Espírito Santo nos encha diariamente. Pedir que o Espírito Santo nos encha diariamente. Amados, quando vem uma palavra, como essa palavra que Raabe recebeu: diga isso, mande que vão embora. Raabe poderia ficar intimidada. Quando recebi aquela palavra, eu também fiquei assim. Talvez você esteja aqui, você esteja debaixo de uma palavra de intimidação. Mas eu quero dizer para você: não tenha medo. Não tenha medo. Ouça a voz de Deus. Se encha diariamente. E a terceira coisa: encontre maneiras de lembrar que Jesus é o seu Senhor. Muitas vezes nós ficamos dependentes de pessoas. Muitas vezes nós nos pegamos dependentes dos nossos líderes. Muitas vezes nós somos dependentes de um louvor, dependentes de um chefe, dependentes das pessoas. Nós temos que ser dependentes do Espírito Santo. Identidade
está inteiramente atrelado a ser cheio de Deus. Cheio. Raabe saiu de cima do muro. E não há como virmos aqui nessa noite e permanecermos em cima do muro. O que você precisa decidir nessa noite? A Bíblia relata um tempo onde Josué enviava homens para Jericó para observarem, vendo o caminho onde o povo podia passar. Queridos, nós somos chamados como o povo que vai na frente. Você está sendo restaurada para restaurar outros. É você que vai na frente. É a tua história que vai na frente. É você que está sendo enviada por Deus aos 4 cantos desse tempo, com uma história transformada, com uma história restaurada, para restaurar outras pessoas. Mas para isso, lembra-te de Raabe. Ela não podia permanecer com a sua casa em cima do muro. Raabe não podia permanecer em cima do muro. E ela precisou tomar uma decisão. Ela teve que se inspirar e se posicionar. E não ficar em cima de uma ordenança humana. E ficar debaixo da direção e da dimensão de Deus. Reconheça as suas fraquezas. Raabe não fingiu que não era prostituta, não. Raabe não escondeu. Queridos, dificilmente quem não reconhece sua fragilidade, quem não reconhece sua fragilidade não muda, não. Quem não reconhece que é frágil, quem não reconhece seus erros, quem não reconhece suas fraquezas, raramente vai se responsabilizar por seus erros. Aí sabe o que vai acontecer? Vai ficar culpando os outros. E quando a gente culpa os outros, a gente entrega a responsabilidade da mudança na mão do outro. Para de terceirizar a sua vida. A vida é tua. Você vai sair daqui. Nós vamos sair daqui como um exército que tomou uma decisão, que tem o poder de Deus nas mãos, que temos a unção do Todo-Poderoso. Nós vamos sair daqui sabendo que Deus deu uma vida pra gente e a nossa vida vai ser relevante em nome de Jesus. Não tem problema reconhecer o nosso erro. O problema é permanecer no erro. O problema era se Raabe tivesse aquela oportunidade. Aqueles homens não foram lá à toa. A célula não está na sua casa à toa. Esse culto de mulheres não está aqui à toa. Nada é à toa. Tudo isso é uma estratégia de Deus para a minha vida e a sua ser mudada. Tudo isso é uma estratégia de Deus para sermos transformadas. Reconheça a sua fragilidade, mas se posicione e saia dela. Quem se conforma com o que vive, não muda a sua realidade. Raabe podia ficar ali conformada com aquele rótulo de prostituta. Às vezes a gente se conforma com o rótulo de fofoqueira, de problemática, de depressiva, de doente. Eu não sei qual o rótulo. De dodói, de mimimi. Sai dessa posição. Sai dessa posição. Não se conforme com o que você viva. Mude a sua realidade. E em Deus nós podemos todas as coisas. Não tome forma da realidade que você está vivendo. Está difícil? Está chorando? Está sofrendo? Segue em frente. Sai daí. Não fica aí não. Nada de ficar dentro do quarto chorando. Nada de ficar ali. Ai meu Deus. Nada de se isolar. Muda de posição. Sai daí. Deus está dizendo, tá ali, tá come para mim e para você nessa noite. Levanta. Sai dessa posição. Só você pode mudar a sua realidade. A unção Deus derramou sobre nós. O Espírito Santo já habita em você. O alimento você tem, que é a palavra de Deus. O que falta? Posicionamento. Quem se conforma com o que vive, não muda a sua realidade. Uma vida transformada
exige de nós viver por princípios e não por sentimentos. Se você ficar vivendo pelos seus sentimentos, você vai parar. Aí quando alguém disser assim, mas mulher separada, mulher divorciada, mulher viúva, você é velho, você não canta, você não vai gravar seu CD, você é isso. Sabe o que vai acontecer? Você vai viver debaixo daquele sentimento, daquilo que você sentiu por conta daquilo que falaram para você. Mas se você viver pelo poder da palavra de Deus, pelos princípios da palavra, pode vir com a palavra. Por quê? Porque a palavra é que tem poder sobre a minha vida e a tua. Nós vivemos pelo princípio da palavra e não por sentimento. Sentimento não nos leva a lugar nenhum, mas a palavra de Deus nos leva a lugares que nós nunca poderíamos imaginar. Aquela mulher arriscou a sua própria vida. Aquela mulher se posicionou. Aquela mulher foi abençoada por Deus. E hoje, nós estamos aqui, nos esperando naquela mulher que teve a sua vida transformada, porque se posicionou em Deus. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento e fechar os seus olhos. E que nesse momento você pudesse pensar como está a sua vida. Qual é a sua fragilidade, querido? Qual é a sua fraqueza? Qual é o sentimento que você chegou aqui hoje? Cai por terra esse sentimento. Você não vai ser movida por sentimento. Você vai ser movida pelo posicionamento. Você não vai ser reconhecida pela sua história. Você vai ser reconhecida pelo lugar onde Deus vai te colocar. Em nome de Jesus, Deus está levando você para um novo momento. E eu queria orar por você. Eu queria orar por você, que por algum motivo, talvez quando você olha para o seu passado, para a sua história, ou para o que dizem de você, você fica paralisada. Talvez você esteja debaixo de uma isca chamada ofensa. Talvez você tenha sido atingido por uma palavra maldita, que paralisou a sua família, que paralisou o seu chamado, que paralisou a trajetória que Deus tem para você. E hoje é dia de recomeçar. Hoje é dia de revisar a nossa rota. Não há problema nenhum em começar errado. O problema está em não revisar a nossa rota e tomar um novo caminho. E nós vamos recomeçar hoje. Eu quero falar para você, querida, Deus não é Deus do divórcio, mas Deus é Deus no divórcio. Deus não é Deus que mata ninguém, que tira ninguém, que se alegra no luto de ninguém. Mas Deus é Deus que está com você no seu luto. Deus não é Deus de pobreza e de miséria, mas Deus está contigo na sua dificuldade e te tira de lá. Deus não é Deus de desemprego, mas Ele está conosco no nosso desemprego. Deus não é Deus de doença, mas é dele Deus que cura a doença. Qual é a sua circunstância? Qual é a sua dificuldade? E se essa palavra falou com você, e você quer hoje ter a sua identidade mudada, se você quer se posicionar, se você quer mudar, sair de cima do muro, quer sair daqui para uma nova rota, para um novo caminho, para um novo momento, eu queria chamar você para vir aqui à frente. Talvez o movimento que você precisa fazer na sua vida é muito mais longo do que sair da sua cadeira. Mas eu já estive sentada numa cadeira e eu sei o como é difícil sair da cadeira. Eu lembro como se fosse hoje, o pastor Emerson pregando e declarando que Deus estava chamando alguém como pastor naquela noite, e eu não tinha coragem de me levantar da cadeira. E aquele homem de Deus chamado pastor Emerson, ele saiu do lugar, me buscou no fundo da cadeira e falou: levanta daí, Jonas, sai da
boca do peixe e vem para fora. Vem, é com você que Deus está falando. E talvez você esteja dentro da boca do peixe como eu estava. Talvez você esteja aqui e está paralisada. Talvez você esteja aqui simplesmente desistida de viver, desistida dos seus projetos. Sai da sua cadeira, vem na direção do Deus Todo-Poderoso. Ele vai fazer. Hoje é dia de recalcular a nossa rota. Hoje é dia de recalcular o nosso destino. Nós não seremos chamados aqueles que vivem por sentimento, mas somos vistos por posicionamento no nosso Deus. Raabe, uma mulher que se posicionou. E você, o seu nome é posicionamento. Você não é chamada passado, você é chamado futuro. Você é chamada para o futuro. Você não é segundo o seu passado, você é segundo o futuro que o Deus Todo-Poderoso trouxe para você. E você que está nos ouvindo na internet ou na TV, receba o poder de Deus, receba a sua identidade transformada, em nome de Jesus. Feche seus olhos, querido. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós estamos aqui nessa noite, Deus. Oh, Espírito Santo, assim como o Senhor olhou para Raabe, Deus, nós estamos aqui te clamando, Espírito Santo, que o Senhor venha a nós nessa noite. Espírito Santo, impacte a nossa vida, invada a nossa vida, restaura a nossa identidade. Nós queremos sair daqui como filhas. Deus, em nome de Jesus, tira de nós o espírito de orfandade. Oh Deus, tira os rótulos, as acusações, a isca de Satanás que nos ofendeu. Arranca de nós e nos tira daqui, nos tira dessa posição. Espírito Santo, que essa marcha para frente significa andar para o alvo. Oh Deus, em nome de Jesus, nos usa, Senhor. Faz transportar em nós o teu poder e a tua unção. E que através da nossa restauração, milhares de mulheres sejam restauradas. Receba o poder de Deus. Receba o poder de Deus. Receba, seja cheia do Espírito Santo. Seja cheio do poder de Deus. Seja inundada. Seja cheio do poder de Deus. Seja cheio em nome de Jesus. Seja cheio em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja cheio em nome de Jesus. 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 Senhor, nós somos sua herança, Deus. Espírito Santo, em nome de Jesus. Oh Deus, nos batiza com teu Espírito Santo e com fogo. Nos leva além. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus. Aleluia, Espírito Santo. Vem Deus. Vem Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A bondade de Deus. Repita isso, me ama. Só vocês. Você pode repetir isso? Repita isso. E que à medida que você fala, você vai recebendo o amor de Deus. Pode ser mais forte. Você pode repetir? Me ama. Vai recebendo o amor de Deus. É o amor de Deus. É a graça de Deus. É o poder de Deus. A graça de Deus. Recebe da graça. Recebe do poder. Recebe do amor. Recebe a unção. Oh Deus, ativa essas mulheres nessa noite. Oh Deus, ativa o teu povo.
Repita comigo: eu sou abençoada. Eu sou cheia do poder de Deus. Eu não vivo por emoção. Eu vivo do posicionamento no poder da palavra. Em nome de Jesus, eu recebo a unção para prosseguir, para avançar, para conquistar, como filha do Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor.